Bem-vindo, querido jovem, a mais essa aula do seminário, onde abordaremos o bloco de escrituras de Alma 2 e 3. Vem comigo? Hoje vamos falar sobre as consequências com base em quem escolhemos seguir. E quando eu falo em seguir, você pode se lembrar imediatamente das redes sociais, onde as pessoas seguem umas às outras e influenciam umas às outras. Com certeza você segue pessoas que se identificam com você, com os seus ideais e com aquilo que você gosta de ver e ouvir. As pessoas que você segue nas redes sociais definitivamente têm influência sobre você. Da mesma forma, no nosso cotidiano e nas pequenas decisões que nós tomamos no nosso dia a dia, nós também demonstramos se seguimos ou não ao Salvador Jesus Cristo. Essas decisões vão influenciar imensamente a nossa vida e terão consequências. Você já ouviu falar na fábula do Pedro e o Lobo? Fábulas são histórias que quase sempre têm algum animal falante e que no final tem uma moral da história. Vamos ver a história de Pedro e o Lobo. Pedro e o Lobo. Esta é a história de Pedro, um pequeno cuidador de ovelhas, que levava seu pequeno rebanho para pastar, entediado e com muita frouxidão. Sentado na velha colina de onde Pedro vigiava tudo, lhe ocorreu um plano, com a ideia de rir um pouco. Saiu correndo colina abaixo, gritando: "Lobo! Eu vi um lobo!" E todo o povo corria assustado. "O que está acontecendo, Pedro?" Todos gritavam, e Pedro parava na frente de todos e ria. Hahaha, eu enganei vocês. Pedro voltou para sua colina em seguida, cuidando das suas ovelhas. E quando se sentia entediado, voltava a fazer o mesmo. Saía correndo colina abaixo, gritando: "Lobo! Eu vi um lobo!" E todo o povo corria assustado. "O que está acontecendo, Pedro?" gritavam todos. E Pedro parava na frente de todos e ria. Hahaha, eu enganei vocês de novo. Pedro voltou para sua colina em seguida, cuidando das ovelhas. E se outra vez ficava entediado, voltava a fazer o mesmo. Saía correndo colina abaixo, gritando: "Lobo! Eu vi um lobo!" Mas nada do povo sair para ajudá-lo. "É só o Pedro que engana todo mundo." E Pedro parou e se deu conta de que ninguém saiu. Ué, ninguém saiu. Uma tarde, Pedro cochilava. Estava confiante de que nada estava acontecendo, mas o lobo se aproximava. Tinha fome e ninguém estava vigiando. Pedro acordou e com seus olhos viu um animal selvagem, o lobo feroz. Tremendo de medo, ele despertou e saiu gritando a plenos pulmões: "Ajuda! Ajuda!" Saiu correndo colina abaixo, gritando: "Lobo! Eu vi um lobo!" Ninguém do povo saiu para ajudá-lo. "É só o Pedro que engana todo mundo." E Pedro, que corria, se deu conta de que ninguém saiu, mas dessa vez havia um lobo. Como Pedro viu que ninguém saía, decidiu subir a colina e enfrentar o lobo com coragem. Pegou umas pedras e subiu. O lobo estava quase comendo as ovelhas, que não podiam se defender. Pedro jogou todas as suas pedras e o lobo se virou para ver quem era. Ah! Você acha que pode comigo com essas pedras? Terei que te comer primeiro, menino bobo. Sou o lobo feroz. Pedro, assustado, tremia as pernas e não se deu conta de que 3 ovelhas escaparam e foram até o povo pedir ajuda. As pessoas se deram conta de que estavam em perigo e todo o povo saiu para ajudar Pedro. Afugentaram o lobo, que se foi dizendo:
Tem muita gente neste povo! E as ovelhas foram salvas. O povo todo comemorou. Pedro aprendeu que não é bom dizer mentiras, pois ninguém acredita em você quando precisa de ajuda. Essa é a lição. O jovem pastor chamado Pedro enganou seus vizinhos por diversas vezes, dizendo que o lobo estaria na vizinhança quando não estava. Por fim, quando um lobo de verdade atacou, ninguém veio ajudá-lo. Qual a moral ou lição que você tira dessa história? Assim como as fábulas, as histórias das Escrituras também nos ensinam princípios e lições. Quando lemos no livro de Mórmon as frases "e assim podemos ver", "e assim podemos compreender que", "e assim vemos que", é o autor do livro tentando nos ensinar um princípio ou uma lição. Identificar essas lições vai ajudar você a tomar melhores caminhos na sua vida. Vamos ver alguns exemplos. Alma 24:30. E assim podemos compreender claramente que, se depois de haver sido iluminado uma vez pelo Espírito de Deus e ter tido grande conhecimento das coisas referente à retidão, um povo cai em pecado e transgressão, torna-se ainda mais endurecido e assim seu estado se torna pior do que se nunca tivesse conhecido estas coisas. Alma 30:60. E assim vemos o fim daquele que perverte os caminhos do Senhor. E assim vemos também que o diabo não amparará seus filhos no último dia, mas arrasta-os rapidamente para o inferno. E finalmente, Elamã 3:27. Assim podemos ver que o Senhor é misericordioso para todos os que invocam seu santo nome com sinceridade de coração. Agora vamos ler Alma 3:26 e 27 e vamos identificar as verdades que o profeta Mórmon quis compartilhar conosco nos capítulos de Alma 2 e 3. E, em um ano, milhares e dezenas de milhares de almas foram enviadas para o mundo eterno, a fim de colherem suas recompensas de acordo com suas obras, tivessem sido elas boas ou tivessem sido más, para colherem felicidade eterna ou miséria eterna, de acordo com o espírito a que desejaram obedecer, fosse um bom ou mau espírito, porque todo homem recebe recompensas daquele a quem decide obedecer, e isto de acordo com as palavras do espírito de profecia, portanto que seja conforme a verdade. E assim terminou o 5º ano do governo dos juízes. Vamos à nossa primeira pergunta. Qual verdade ou lição você identificou em Alma 3:26 a 27? A frase "todo homem recebe a recompensa daquele a quem decide obedecer" nos convida a imaginar que cada um de nós está sujeito a obedecer ao Senhor ou a Satanás. A palavra decide delega a nós o poder de escolher seguir um ou outro. E aqueles que seguiram a Satanás receberam como recompensa a miséria eterna. E aqueles que seguiram a Jesus Cristo receberam como recompensa a felicidade eterna. Por fim, nossas escolhas na vida vão revelar quem nós decidimos seguir como nosso mestre eterno. Vamos assistir agora um vídeo de um hino que se chama Quem Segue ao Senhor, que vai falar um pouco sobre essa decisão que temos que tomar diariamente. Gostaria que vocês ponderassem na letra desse hino e pensassem em quem vocês estão seguindo atualmente. Quem segue ao Senhor, fugiremos ver, clamemos sem temor. Quem segue ao Senhor, a guerra é real, o príncipe do mal combate com furor. Quem
segue ao Senhor, hoje podemos ver, clamemos sem temor, quem segue ao Senhor. Marchemos sem temor, sem medo de perder, pois luta com valor, quem segue ao Senhor, a força infernal, com brado sem igual, espalha o terror, quem segue ao Senhor, quem segue ao Senhor, hoje podemos ver, clamemos sem temor, quem segue ao Senhor. Seguimos ao Senhor para poder mostrar firmeza e ardor. Quem segue ao Senhor, a luta enfrentai, honremos nosso Pai, já chega o opressor. Quem segue ao Senhor, quem segue ao Senhor, hoje podemos ver, clamemos sem temor, quem segue ao Senhor. Erguei-vos com vigor, por Deus e pelo bem, com alma e com valor, quem segue ao Senhor, soldados estarão de Deus o pavilhão, clamando com fervor, quem segue ao Senhor, quem segue ao Senhor, hoje podemos ver, clamemos sem temor, quem segue ao Senhor. Pense por alguns instantes na sua vida e em quem você está escolhendo obedecer. Vamos relembrar um pouco a história do povo nefita. O rei Mosias acabou por instituir o governo de juízes, uma vez que nenhum de seus filhos quis o trono. E assim, Alma, o filho, foi nomeado como o primeiro juiz supremo do povo nefita. Naqueles primeiros anos do governo dos juízes, Alma e seu povo enfrentaram muitos desafios. Nós vamos ver que logo no início do governo dos juízes, um homem chamado Anlice tentou ser rei. Vamos ver o que aconteceu. Era o 5º ano do juiz Alma, e um homem chamado Anlice tentou ser rei do povo nefita. Na primeira tentativa, ele tentou por meios democráticos. No entanto, a maior parte do povo negou o direito dele de ser rei. Decidiram que eles continuariam com o governo dos juízes. Na segunda tentativa, ele usou a força. Ele se uniu com os lamanitas e se separou do povo nefita, inclusive sendo nomeado ele e seu povo como Anlicitas. Mas por que Anlice queria ser rei? Vamos ver lá no versículo 4 de Alma 2 para descobrir a resposta dessa pergunta. Portanto, se fosse possível a Anlice vencer pela voz do povo, ele, sendo um homem iníquo, privá-los-ia de seus direitos e privilégios na igreja, pois era seu intento destruir a igreja de Deus. Sobre a destruição dos direitos e privilégios da igreja, o elder Robert G. Hales, ele nos alertou o seguinte: ao trilharmos o caminho da liberdade espiritual nestes últimos dias, devemos entender que a fiel utilização de nosso arbítrio depende de termos liberdade religiosa. Já sabemos que Satanás não quer que tenhamos essa liberdade. Ele tentou destruir o arbítrio moral no céu e agora na terra está ferozmente minando, opondo-se e disseminando confusão sobre a liberdade religiosa, o que é e por que é essencial para a nossa vida espiritual e para a nossa salvação. Irmãos e irmãs, temos a responsabilidade de salvaguardar esses sagrados direitos e essa liberdade para nós mesmos e para a nossa posteridade. Houve uma divisão
E parte do povo nefita decidiu seguir Anlice. Inclusive, eles mudaram o nome para Anlicitas. Vamos ver as diferenças entre o povo nefita, que decidiu permanecer na igreja, e o povo Anlicita, que decidiu abandonar a igreja e seguir um líder iníquo. Lá em Alma 2, a partir do versículo 16, vemos as consequências do povo de Alma. Ora, sendo Alma o juiz supremo e governador do povo de Nefe, subiu, portanto, com o seu povo, sim, com seus capitães e capitães-chefes, sim, à frente de seus exércitos, para guerrear os Anlicitas. E começaram a matar os Anlicitas na colina a leste de Sidom. E os Anlicitas lutaram contra os nefitas com grande força, tanto que muitos nefitas caíram diante dos Anlicitas. Não obstante, o Senhor fortaleceu a mão dos nefitas, de modo que mataram os Anlicitas em tão grande carnificina que estes começaram a fugir. E eis que, quando atravessaram o rio Sidom, os Lamanitas e os Anlicitas, quase tão numerosos quanto as areias do mar, caíram sobre eles para destruí-los. Todavia, os nefitas foram fortalecidos pela mão do Senhor, tendo orado fervorosamente para que ele os livrasse das mãos de seus inimigos. Portanto, o Senhor ouviu-lhes o clamor e fortaleceu-os, e os Lamanitas e os Anlicitas caíram diante deles. E aconteceu que Alma lutou contra Anlice de espada em punho, corpo a corpo, e lutaram com grande energia um contra o outro. E aconteceu que Alma, sendo um homem de Deus e muito exercitado na fé, clamou, dizendo: Ó Senhor, tem misericórdia e poupa-me a vida, a fim de que eu sirva de instrumento em tuas mãos para salvar e preservar este povo. Ora, tendo Alma dito estas palavras, lutou novamente contra Anlice, e foi fortalecido, de modo que matou Anlice com a espada. Agora vamos ver as consequências do povo de Anlice, lá em Alma 3, a partir do versículo 4, e diz assim: E os Anlicitas distinguiam-se dos nefitas, porque haviam marcado a fronte de vermelho, a moda dos Lamanitas, mas não haviam rapado a cabeça como os Lamanitas. Agora voltaremos aos Anlicitas, pois também lhes foi posto um sinal. Sim, eles mesmos marcaram a fronte de vermelho. Assim, foi cumprida a palavra de Deus, pois estas são as palavras que ele disse a Nefe: Eis que amaldiçoei os Lamanitas e marcá-los-ei, para que eles e seus descendentes sejam separados de ti e de tua semente de hoje em diante e para sempre, a menos que se arrependam de suas iniquidades e voltem-se para mim, a fim de que eu tenha misericórdia deles. Ora, os Anlicitas não sabiam que estavam cumprindo as palavras de Deus quando começaram a marcar a fronte. Não obstante, haviam se rebelado abertamente contra Deus. Foi, portanto, necessário que a maldição caísse sobre eles. Ora, quisera que entendesses que eles trouxeram sobre si próprios a maldição, e assim todo homem que é amaldiçoado traz sobre si a própria condenação. Vamos à nossa segunda pergunta. O que você aprendeu nestes relatos sobre escolhas e consequências? A maldição que os Anlicitas e os Lamanitas vivenciaram está relacionada com a separação de Deus, por causa da rebelião e da desobediência desses povos. Querido jovem, pense nas escolhas que você está fazendo atualmente que te ajudam a permanecer fiel a Deus e a Jesus Cristo. Como essas escolhas podem te levar à felicidade eterna? Você está fazendo alguma escolha que pode te levar para longe do Salvador? Decida hoje o que você precisa mudar. O elder Paul Johnson, dos 70, nos disse o seguinte: Quando obedecemos a Satanás, damos a ele poder. Quando obedecemos a Deus, ele nos dá poder. Essa não é a mensagem que recebemos do mundo, mas é a verdade. O poder real, o poder de tornar-se como o Salvador, encontra-se somente na obediência. A verdadeira liberdade só se encontra na obediência, sujeitando-nos à vontade de Deus em vez de à vontade da carne ou à vontade do diabo. A obediência traz liberdade, poder, alegria, paz e esperança. A obediência nos protege do cativeiro espiritual e da miséria associada ao pecado. Vamos à nossa terceira e última pergunta. Quais as bênçãos que estão disponíveis agora para você, por escolher obedecer a Deus
e seguir a Jesus Cristo. Querido jovem, escolher o caminho do convênio nem sempre será fácil, mas sempre valerá a pena. A escolha de seguir o Salvador Jesus Cristo e seu Evangelho é a melhor e mais importante escolha que você fará na sua vida. E você será abençoado, com paz e felicidade, independente das suas circunstâncias. Disso eu testifico. Termino nossa aula com essa citação poderosa do nosso querido profeta Russell M. Nelson. Não se enganem, seu potencial é divino. Ao buscarem diligentemente, Deus lhes dará vislumbres de quem vocês podem se tornar. Então, quem são vocês? Em primeiro lugar, vocês são filhos de Deus, filhos do convênio e discípulos de Jesus Cristo. Ao aceitarem essas verdades, nosso Pai Celestial os ajudará a alcançar seu objetivo final, de viverem eternamente em sua santa presença. Jesus Cristo é a única fonte duradoura de esperança, paz e alegria para vocês. Satanás nunca pode reproduzir nada disso, e Satanás nunca vai ajudá-los. Empenhem-se na oração diária sincera e humilde. Banqueteiem-se com as palavras dos profetas antigos e modernos. Peçam ao Senhor para ensiná-los a ouvi-lo melhor. Passem mais tempo realizando o trabalho de templo e história da família. Ao fazerem de seu testemunho sua maior prioridade, observem os milagres acontecerem em sua vida. Deixo essa aula com vocês. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Uma fonte eterna de água pura, um refúgio de amor, o mundo em chamas por toda parte. Quem se importa em aplacar? Existe uma fonte de vida que nunca irá secar, acalmar a alma, aliviar a dor, beber da fonte de vida e de amor. Não há vazio que Cristo não possa ocupar. Venha buscar, venha buscar. Como um sonho se realizando, Cristo encontra quem o buscar. Os ventos levam pra fonte eterna de água pura, pra quem acredita. Acalmar a alma, aliviar a dor, beber da fonte de vida e de amor. Não há vazio que Cristo não possa ocupar. Venha buscar, venha acalmar a alma, aliviar a dor, beber da fonte de vida e de amor. Não há vazio que Cristo não possa ocupar.